Isso aconteceu com uma amiga do meu bairro quando tínhamos uns 8 ou 9 anos. Minha amiga se chamava Emma. Ela morava a algumas casas da minha. Morávamos em um bairro onde todos se conheciam. Naquele tempo, temíamos que um desconhecido causasse problemas. Alguns deixavam as casas destrancadas, de tão seguros que nos sentíamos. Bem em frente à casa da Emma, morava uma família incrivelmente gentil. Um pai, uma mãe, um filho de 16 anos e o outro filho deles, que tinha deficiência mental e cerca de 22 anos. Vou chamá-lo de Tim. Tim sempre ficava em casa porque não trabalhava. Os pais dele trabalhavam o dia todo e o irmão estava na escola. O dia todo, todos os dias, ele ficava do lado de fora, em frente à sua casa, cumprimentando e sorrindo para todos que passavam. Grandes sorrisos, às vezes acompanhados de risadinhas nervosas. Ele parecia simplesmente feliz por interagir com alguém, já que passava a maior parte do tempo sozinho. Ele não era assustador, nem um pouco. Um dia, Emma estava doente e não foi à escola. Mesmo naquela idade, ela tinha permissão para ficar sozinha quando estava com febre. A mãe dela chegava em casa por volta das 2 da tarde, pois trabalhava meio período e o bairro era seguro. Emma tinha trancado todas as portas, exceto a que dava para a garagem. Eles usavam a garagem como entrada principal. A gente abria a porta da garagem, entrava com o carro, fechava e depois entrava na casa pela porta interna, que muitas vezes ficava destrancada. Não era seguro, mas todos faziam igual. O pior é que eles tinham um gato que ficava do lado de fora. Então eles deixavam a porta da garagem entreaberta para que ele pudesse entrar para comer ou se abrigar. Emma dormia, febril. Todas as portas e janelas estavam trancadas, exceto a do garagem, que estava entreaberta. Tim tinha certeza de que ela estava sozinha. Ele passava os dias lá fora. Ela acordou assustada ao ouvir batidas na porta da frente. Ela desceu e olhou pelo olho mágico. Era o Tim. Ela entreabriu a porta. Ele afirmou que via tudo, sabia que ela estava sozinha e vigiaria a casa para protegê-la. Ela agradeceu a ele, explicou que não era necessário, que estava tudo bem. Ele ficou com raiva. Ele disse que ela achava que ele era burro e não conseguiria, mas provaria o contrário. Emma pediu desculpas, dizendo que não queria dizer isso, mas que precisava descansar. Ela subiu e voltou a dormir. Mais tarde, ela acordou ao ouvir um barulho na cozinha. O cômodo onde ficava a porta da garagem. Ela não tinha ouvido a porta se abrir. Ela achou que dormia profundamente devido à febre. Ela olhou para o despertador. 10h20. Cedo para sua mãe já ter voltado. Ela ouviu barulho de novo. Ela não gritou. Ela dormia no quarto dos pais naquele dia. Ela correu para o banheiro deles e bateu a porta. Então ela lembrou que a porta não tinha tranca. O barulho havia revelado sua posição. Ela ouviu passos subindo as escadas. Ela se moveu rapidamente para o armário dos pais e se escondeu atrás das roupas, tentando entender como alguém tinha conseguido entrar. Então, ela percebeu. A porta da garagem estava entreaberta para o gato, não o suficiente para uma pessoa normal passar, mas Tim era alto e magro. Tim entrou no quarto. Ela o via através das ripas do armário. Ele segurava uma faca. Ela fez de tudo para não gritar. Ele foi direto para o banheiro principal. Essas casas tinham a mesma planta. Ele conhecia a disposição. Ele não encontrou. Ele começou a resmungar, a emitir sons de frustração, a andar de um lado para o outro. Ela ficou escondida por horas, mesmo depois de ouvi-lo sair de casa pela porta da frente. Ela ficou até a mãe dela voltar. Chorando, histérica, ela contou tudo para a mãe. Se a faca da cozinha não tivesse sido achada perto da porta, talvez a mãe dela achasse que era delírio da febre. Ninguém pensaria que Tim faria isso. A polícia foi chamada. Um boletim de ocorrência foi registrado. Não sei se ele foi processado. Após contar a história uma vez, Emma se recusou a falar sobre isso novamente. Anos depois, nós dividimos um apartamento na universidade. Ela nunca mencionou Tim, como se ele nunca tivesse existido. Mas eu percebi uma coisa. Ela sempre trancava a porta da varanda, mesmo no 7º andar. Ela trancava a porta do quarto com uma trava extra. E toda vez que ela fechava as portas e janelas, conferia 3 vezes, sempre. Eu frequentemente me pergunto se havia mais do que ela me contou. Éramos crianças, e às vezes as crianças não sabem explicar o que não entendem. Assusta pensar nas intenções dela. E se Tim a tivesse encontrado, se algo pior tivesse acontecido, por mais horrível que tenha sido essa experiência para ela, ela marcou todo o bairro.
Desde então, todos ficaram mais cautelosos. Sempre me certifico de que tudo está trancado. Foi em 2009, eu estava no ensino médio. Eu sou uma mulher. Moro em uma ilha onde quase todos vivem perto da costa, mas minha casa de infância era nas montanhas. Imagine uma casa na floresta, mas bem no topo de uma montanha. Todas as noites, a casa ficava cercada por uma névoa espessa, como em um filme de terror ruim. A floresta começava a menos de 60 centímetros das paredes externas. Nosso vizinho mais próximo ficava a cerca de 15 minutos de carro. Há 5 minutos, havia uma casa abandonada. Não havia nenhum poste de luz. Todo tipo de animal rondava por ali. Isso é importante para a história. Mesmo que você não conseguisse ver 10 pessoas escondidas a 1 metro de você na floresta, você conseguia ouvir absolutamente tudo a vários quilômetros. Se víssemos faróis de carro ou ouvíssemos um motor se aproximando, minha família e eu apagávamos as luzes e nos escondíamos. Eu não sei porquê. Timidez, antissocial, chame como quiser. Outro detalhe importante. Nossa casa era pequena, mas o carro da família era excelente. Meu pai sempre dizia que sem um carro muito bom, seria impossível subir e descer essa montanha. Morávamos 8 pessoas nessa casa. Naquela noite, era cerca de 11 horas. Eu estava na mesa de jantar, saboreando cereais enquanto assistia a um anime, a melhor noite da minha vida. As luzes da casa estavam acesas, então não dava para ver nada na escuridão lá fora. Na minha frente, havia uma janela com vista para a rua. Algo chamou minha atenção. Eu não ouvia nada. Achei ter visto uma silhueta humana lá fora, mas ela não se movia. Pensei que fosse um reflexo por causa das luzes. Voltei para o meu anime. Então, de novo, vi algo se mexer. Agora, a silhueta acenava para mim. Meu coração disparou, fiquei paralisada. Havia alguém lá fora me cumprimentando. Depois de cerca de 10 segundos, com a colher parada no meio do caminho até minha boca, o homem gritou: "Olá, preciso de ajuda." Meus pais ouviram e se aproximaram da janela. Então, não era um fantasma. O homem disse que seu carro foi roubado e pediu ajuda. Meus pais sussurraram entre si. Para que a história dele fosse verdadeira, ele teria que ter sido atacado a mais de 1 quilômetro daqui, ter seu carro roubado e depois caminhar por meia hora na floresta escura, seguindo a fraca luz da nossa casa. Apesar de tudo, eles sugeriram chamar a polícia. E então, ele disse a coisa mais estúpida possível: "Não chamem a polícia, eu não tenho armas." Silêncio, ele acabou de se trair. Ele tentou se corrigir. "Você pode me levar até a cidade?" Meu pai, nervoso, deu uma risadinha e inventou uma desculpa. Ele mencionou que já era tarde, que achava que o homem estava mentindo e que já tinha chamado a polícia. É aí que começa a minha parte favorita. Eu me levantei, tremendo. Eu fui até o armário. Mesmo sem ver o rosto dele, eu sabia que ele estava observando meus movimentos. Peguei 2 facões quase do meu tamanho e corri para o quarto onde meus irmãos dormiam. Eu estava apavorada. Olhando para trás, talvez eu tenha tirado as únicas armas que meus pais podiam usar. Abri a porta. Minhas irmãs assistiam a um programa idiota. Meus irmãozinhos tinham 4, 7 e 9 anos. De dia suas risadas são angelicais, à noite, demoníacas. Fiz sinal para eles ficarem quietos. Eles entenderam imediatamente. Então o homem disse: "Não tem problema se vocês não podem me ajudar. Vou para a próxima casa." Meu pai respondeu: "Não há próxima casa. Espere a polícia aqui." "Eu não preciso da polícia. Está tudo bem." A conversa continuou. Meu pai, ironicamente, ofereceu um velho triciclo enferrujado que estava na varanda. "Você pode pegar isso para descer até a cidade." Para nossa surpresa, o homem aceitou. Ele pegou o triciclo. Tinha 20 anos, mal funcionava, e o homem nunca teria conseguido conduzi-lo direito. Ouvimos o rangido do metal por alguns segundos. Depois, nada mais. Silêncio total. Não ouvimos passos se afastando. Meu pai chamou a polícia. 15 minutos depois, os giroflex iluminaram toda a estrada até a casa abandonada. O triciclo estava lá, sozinho. O homem havia desaparecido. A polícia revistou brevemente o bosque com lanternas. Eles pareciam desconfortáveis. Não ficaram mais de 5 minutos. Nada mais aconteceu naquela noite. Dormi com 2 facões sob minha cama. Minha irmã ficou furiosa. No dia seguinte, nenhum roubo de carro havia sido denunciado. Nós nunca mais vimos esse homem. É evidente que ele não tinha boas intenções, mas algumas coisas continuam incompreensíveis. De onde ele veio, para onde ele foi, se a história dele fosse verdadeira, ele teria tido o pior azar do mundo.
Às vezes penso na cena do ponto de vista dela e acho quase cômico. Imagine, você vai arrombar uma casa. As pessoas lá seguem calmas. Um garoto magro e silencioso pega 2 facões enormes e desaparece na sombra. Depois, risadas de crianças. Em seguida, um silêncio absoluto. Acho que tivemos sorte. Talvez a gente tenha assustado ele mais do que ele nos assustou. Não vejo outro motivo para ele ter desistido. Ele claramente estava armado. E más intenções. Além disso, ele consegue andar silenciosamente na floresta, onde dá para ouvir até gatos selvagens. Nenhum vizinho viu nada. Ninguém ouviu nada. Espero nunca mais vê-lo, mesmo que eu não saberia reconhecê-lo. Nunca vi o rosto dele. Isso aconteceu comigo há alguns meses. Quando isso aconteceu, considerando o quão insana era a situação, levei várias semanas até conseguir contar essa história. É importante deixar claro desde o início que sou veterana militar. Sofro de estresse pós-traumático, ansiedade e uma depressão bastante severa há 3 anos. Li que a terapia comportamental pode melhorar consideravelmente os sintomas do estresse pós-traumático e reduzir a ansiedade. Estou testando técnicas diferentes em casa. O problema é que minha esposa e eu moramos em um pequeno apartamento no térreo, com um vizinho de cima que não tem absolutamente nenhuma noção de respeito pelos outros. Estereótipo de chefão musculoso, personal trainers que também treinam em casa, pelos ganhos, claro. Você entende o tipo, os 2 únicos assuntos de conversa deles são pó de proteína e arroz no vapor. Com o barulho constante, meditar e praticar atenção plena em paz é impossível. Minha solução foi fazer minha rotina normalmente durante o dia e depois aproveitar minha insônia por volta das 23 horas. Eu colocava um casaco, sapatos e, como moramos perto da praia, eu caminhava até a beira-mar. À noite, quase não há ninguém. Eu caminhava na areia me concentrando no som das ondas. Parece agradável, não é? Nas 2 primeiras vezes, sim. Mas, como dizem, nunca 2 sem 3. A praia ficava a pouco mais de 800 metros da minha casa. Assim que eu chegava, caminhava até o final, em direção às falésias, onde fica uma antiga torreta de artilharia da Segunda Guerra Mundial. Às vezes, eu subia a trilha até a torreta e olhava para o oceano negro da meia-noite, interrompido apenas pelos flashes intermitentes do farol. Eu me sentava e ouvia as ondas se chocando contra as falésias. Eu me sentia segura, sozinha, só eu e o oceano. Antes de ir para casa, eu parava em bancos comemorativos perto de um antigo bar fechado há anos, conhecido por encontros duvidosos. Então, quando vi faróis de carros se aproximando do bar, presumi que eram apenas jovens procurando se divertir. Sentei-me em um banco esperando o carro passar. Mas ao virar mais adiante, os faróis me iluminaram brevemente, depois se apagaram imediatamente, o veículo saiu da estrada e desapareceu por um momento. Nesse instante, fiquei alerta. Me agachei atrás do banco. O carro passou a uns 12 metros de mim. Sob a luz do farol, vi um velho Land Rover amassado com uma camuflagem mal feita. E então, alguém saiu pelo teto solar com um rifle com mira telescópica e uma lanterna grande. Em uma fração de segundo, eu estava de volta ao Iraque. Meus sentidos ficaram afiados como navalhas. Me deitei rente ao chão e rastejei para uma área de grama alta ao lado dos bancos. Posicionada de forma a vê-los sem ser vista, vi a atiradora iluminar exatamente o banco onde eu estava sentada. Depois eles começaram a me procurar. Ela examinava os arredores com a luneta. Meu coração batia tão forte que parecia audível. Eu cobri a minha boca com a manga para abafar minha respiração e esconder o vapor. O veículo avançou para ter um ângulo melhor. Rastejei devagar até a estrada principal. Havia uma fileira de casas e um antigo abrigo de ônibus de pedra, onde eu poderia me abrigar se começassem a atirar. Após 5 minutos escondida na grama, começou a chover. Eles ainda me procuravam. A cerca de 45 metros, esperei o atirador desviar o olhar e agarrei a chance. Me lancei para a frente e corri em direção ao abrigo de ônibus. Quando estava a uma distância segura, liguei para a polícia. 10 minutos depois, um furgão antimotim e uma viatura de patrulha chegaram ao local. Enquanto eu conversava com os policiais, eles avistaram o veículo e saíram em perseguição. Os outros ficaram comigo. Eles me perguntaram se eu tinha certeza de que era um rifle. Eu respondi, sim, com certeza. Eles perguntaram qual era a minha experiência com armas. Eu disse a eles que eu era ex-militar. Depois me perguntaram o que eu fazia lá após a meia-noite. Pergunta legítima.
Expliquei que, ironicamente, fazia uma caminhada de atenção plena para aliviar meu estresse pós-traumático. Eles aceitaram a explicação com um leve sorriso. Disseram que a unidade de intervenção armada estava chegando. Eles me aconselharam a voltar para casa. Estava chovendo muito forte. Quando eu estava voltando para casa, um helicóptero da polícia surgiu sobre a área, com os refletores acesos, e aí, aquilo me atingiu como um tiro no peito. Era real. Tinha acabado de acontecer. Aqui. Minha cabeça começou a girar. Meu coração batia 2 vezes mais forte. Minhas pernas tremiam. Eu não conseguia mais respirar direito. Eu desabei de joelhos na rua, debaixo de uma chuva forte, sob a luz vacilante de um poste. Eu chorava. Eu pensava que se eu tivesse ficado imóvel, se eu não tivesse me agachado, se eu tivesse feito um único movimento diferente, eu poderia ter morrido sozinha na lama fria e úmida. Minha esposa só saberia no dia seguinte. Nem sei se estavam lá por minha causa. E se sim, como eles sabiam que eu estaria lá, eu já vim 2 vezes. Mas não há nada para caçar lá, além de raposas. E por que caçar raposas de carro com uma espingarda à meia-noite? Não tenho vergonha de dizer, isso me aterrorizou. Talvez meu treinamento militar tenha me salvado, talvez não. Eu não ando mais à noite. E ainda tenho pesadelos sobre isso. Sempre digo que ser bartender não é nada glamuroso, ao contrário do que muitos pensam. Há drinks grátis e clientes habituais que dão boas gorjetas se você mantiver os copos cheios, mas no fim é um trabalho ingrato. Horas intermináveis cercada de pessoas bêbadas despejando suas histórias de vida em cima de você, o zumbido constante da música e das conversas que quase chega a perfurar sua cabeça. Quando eu era mais jovem, era um trabalho até que decente. Pagava as contas, enchia a geladeira e ainda me deixava com dinheiro suficiente para não ficar endividada. Não dava para fugir do Natal, Ano Novo ou dos dias que a maioria passa com a família. O bar ficava aberto e alguém tinha que estar lá para servir drinks para quem não tinha para onde ir ou simplesmente não queria voltar para casa. Tentávamos dividir o perrengue, revezando turnos para ninguém pegar todos os dias ruins, mas ainda era questão de sorte. Naquele ano, claro, fui eu quem ficou com a pior escala no Natal. Pensa só na gorjeta, disse meu chefe com um sorriso ao me entregar a escala. Dei um sorriso falso para ele, mas apertei tanto a mandíbula que senti que meus dentes iam rachar. A verdade é que as gorjetas não compensavam. Natal no bar sempre misturava festa e tristeza. Decorávamos o local com guirlandas e luzes baratas que pareciam apagar a qualquer instante. As TVs exibiam filmes antigos de Natal em volume baixo, enquanto clássicos natalinos e baladas de rock tocavam alto no jukebox. Tínhamos alguns coquetéis especiais de amêndoa com hortelã-pimenta que ninguém pedia. A clientela era sempre previsível. Principalmente frequentadores habituais, os mesmos caras que ocupavam os mesmos banquinhos toda semana, tomando sua cerveja e contando histórias sobre a época em que a vida era melhor, mas o Natal sempre trazia alguns desconhecidos. Os solitários, aqueles que só procuravam um lugar para ir ou alguém com quem conversar. Eles entravam com o nariz vermelho, os olhos arregalados, agarrados aos seus casacos, como se tivessem ficado do lado de fora tempo suficiente para perder todo o calor. Tentava não pensar no que significava estar ali em vez de outro lugar. Eu mantinha a cabeça baixa, servia algumas bebidas e observava o relógio avançar lentamente até a hora de fechar. Foi então que notei o homem bem no final do bar. Ele estava meio oculto na sombra. Nem lembrava de tê-lo visto entrar. Mas ele estava lá, me encarando como se esperasse algo de mim. "Tudo bem aí?" perguntei, forçando um sorriso. Ele não me respondeu. Ele apenas inclinou levemente a cabeça. A noite se estendeu com aquela calma habitual depois da correria das festas. As pessoas bebiam devagar, muitos checavam o relógio, prontos para sair e aproveitar a noite. Mas esse homem não se mexia. Ele ainda me observava da ponta do bar, o que começava a me deixar bem desconfortável. Seus olhos quase nunca se desviavam de mim, escuros, impossíveis de decifrar. Fiquei limpando o balcão, servindo bebidas, fazendo o meu melhor para evitar olhar para ele. Parecia que ele atraía minha atenção, obrigando-a a voltar para ele. Eu tentava ignorar isso, mas quanto mais o tempo passava, pior eu me sentia. No final, eu não aguentei mais. "Posso lhe servir algo mais?" perguntei pousando o copo que eu estava limpando. A voz dela era baixa, com um tom cortante. "Você ainda tem aquele coquetel especial de que falou há pouco? Aquele de hortelã?"
Sim, respondi, forçando um sorriso. Temos vários, eles estão no cardápio de especialidades. Ele assentiu com a cabeça uma única vez, sem nunca desviar o olhar. Virei-me para preparar a bebida. Mesmo assim, a sensação do olhar dele permaneceu, me corroendo a nuca. Estendi o copo para ele, mas ele não se mexeu para pegar. Ficou ali, me encarando. Você não vai mesmo me contar o que está acontecendo, vai? Ele disse. Fiquei paralisada, com a mão ainda perto do copo dele. Pisquei os olhos, totalmente incapaz de entender como responder. Desculpe, eu sei algo sobre você, disse ele inclinando-se levemente para a frente. Seu lugar não é aqui, não esta noite. Deixei escapar uma risada nervosa. Ah, é só o meu trabalho. Estou aqui como todo mundo. Ele não riu. Ele inclinou a cabeça de novo. O restante da noite passou como num borrão. O bar foi esvaziando, sobrando só alguns clientes de sempre terminando suas bebidas. De vez em quando eu o olhava, mas ele nunca desviava o olhar. Sempre que eu me virava, sentia o olhar dele me seguir. Ele não tinha saído do lugar, mas eu tinha essa estranha impressão. Ele não tinha saído do lugar, mas eu tinha essa estranha impressão de que ele já não estava realmente sentado. Il attendait. Ele esperava. Ao terminar a faxina, o lugar estava quase vazio. Fechei, apaguei as luzes e peguei meu casaco. O frio me atingiu em cheio assim que saí. Meu carro estava no fundo do estacionamento, meio enterrado sob a neve fresca. Eu tinha pensado em chamar um guincho, mas depois desisti, era véspera de Natal. Eu não queria incomodar ninguém numa noite dessas, então decidi voltar para casa a pé. O trajeto tinha cerca de 2,5 km, mas com o frio congelante e a neve mordendo minha pele, aquilo ia parecer interminável. Os postes de luz tremulavam ao longe. O mundo parecia silencioso. Ao chegar ao primeiro cruzamento, olhei para os dois lados. Nenhum carro, nenhum movimento. A rua estava imóvel, como o resto da cidade. Respirei fundo e entrei na faixa de pedestres. Foi aí que ouvi passos. No começo pareciam distantes. Eu nem tinha certeza do que estava ouvindo, entre o vento uivando e a neve rangendo sob meus pés. Quando me virei, eu o vi. Ele, o homem do bar. Eu congelei. Ele seguia exatamente meus passos, no mesmo ritmo de cabeça baixa, com o bafo formando uma nuvem branca. Acelerei o passo, meus saltos batendo mais rápido no asfalto. Mas quando olhei para trás, ele tinha diminuído a distância. Olhei ao meu redor, nenhum carro, nenhum comércio. A rua estava deserta, só havia ele e eu. Ei, gritei com a voz trêmula. O que você quer de mim, caramba? Ele não me respondeu. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu acelerava ainda mais. Ele continuava me seguindo e imitando meus passos. Eu já estava quase em casa. Faltavam poucos quarteirões. E então eu ouvi ele gritar. Você não tem nada que fazer aqui, ele berrou, com a voz dura e distorcida. Você nunca teve seu lugar aqui. Eu estava perto o suficiente para ver minha casa no final da rua. Seus passos estavam se aproximando ainda mais, e eu poderia jurar que agora ouvia sua respiração, pesada e ofegante. Antes que eu pudesse reagir, senti sua mão pousar no meu ombro. Meu grito travou quando ele me empurrou forte contra a parede gelada do prédio, seu hálito quente no meu ouvido, corpo colado ao meu. Implorei ofegante, tentando me soltar. Me solta, o que você quer? Nenhuma resposta. O aperto dele só aumentou. Por um momento pensei que tudo terminou, que eu ia ficar ali, no escuro, sem ajuda, sem ninguém para detê-lo. E foi aí que ouvi outra voz gritar. Eu levantei os olhos, tentando me concentrar apesar do pânico. Do outro lado da rua, 3 homens se aproximavam com os olhos arregalados. Eles carregavam alguma coisa, caixas, equipamento musical. Eles colocaram tudo na neve e correram em nossa direção. Solta ela. Um deles gritou com voz grave e autoritária. O homem me largou de repente, deu um pulo para trás murmurando alguma coisa. Então ele fugiu, desaparecendo na escuridão. Os 3 homens se posicionaram entre mim e onde ele sumiu. Mas mesmo juntos, os 3 homens não chegavam até onde eu estava. Eles ficaram comigo enquanto eu ligava para a polícia, ainda tremendo. Foram gentis, reconfortantes e mantiveram os olhos fixos na entrada. Os minutos pareceram eternos até a polícia chegar. Ainda assim, não acharam sinal do homem. Eu ainda não me sentia segura, mesmo com eles.
Esses homens insistiram em me escoltar até em casa para garantir que eu chegasse sem incidentes. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, soltei um suspiro de alívio. Apesar de tudo, não conseguia me livrar da sensação estranha. Não estava mais sozinha. Aquele homem viu algo em mim. Algo que eu não conseguia explicar.